Prezados irmãos, sejam todos muito bem-vindos na nossa casa de caridade. Hoje é a última sexta-feira do mês. Como também na quinta-feira a gente tem o trabalho de pergunta e resposta. Então, é um prazer muito grande conversar com vocês. Eu sempre falo, não pensem que eu sou uma enciclopédia ambulante, não pensem que eu sou a sábia, porque não é nada disso. Um pouco de experiência só que a gente tem, não é? Por ter começado ainda menina dentro da doutrina espírita, então dá para a gente tirar as dúvidas, inclusive dos nossos irmãos aqui presentes, né? Então, a pergunta agora é feita através de... Como é que é o QR Code? QR Code. QR Code. QR Code. Qualquer dia eu paro, vou fazer uma pausa para meditação e vou estudar, sabe o quê? A comunicação, porque... Nossa Senhora, gente, a semana inteira envolvida com doutrina, a semana inteira envolvida com a parte espiritual. E de repente eu falei para o Beto, como é que é mesmo? É QR Code. Eu sei, é que eu na hora deu um branco. Então vamos lá, gente. Na primeira pergunta, né? Vocês sabem que vocês ganharam um chaveirinho e ali vocês podem fazer pergunta durante o mês. Vamos na primeira pergunta. Olá, dona Isabel, tudo bem? Tudo bem, maravilhoso. Tenho uma amiga que era evangélica e começou a frequentar recentemente o espiritismo. Ela se disse confusa, pois lá diz que Deus irá enviar o Espírito da Verdade. Ela leu que a doutrina espírita seria o Espírito da Verdade. O que dizer sobre isso que é verdade? Gente, eu vos enviarei outro Consolador, que tomará tudo que é meu e vos fará lembrar do que eu tenho dito. É palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem uma religião hoje, até o século passado, né? Até hoje não tem uma religião. Sabe por quê? Porque o Espiritismo, ele te responde todos os porquês. E por responder os porquês, a nossa fé passa a ser inabalável. Porque se nós tivermos uma dúvida, nós vamos procurar onde? O pessoal, os nossos irmãos evangélicos, eles procuram no Velho Testamento. Isso é um absurdo, sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. O Velho Testamento tem a primeira revelação, que foi Moisés. Depois de 1400 anos veio Jesus com a segunda revelação. Quis o Pai Eterno que ele veio no centro das revelações, porque ele é luz, ele manda a luz para o passado, para o presente e para o futuro. Agora, o pessoal pega lá Gideão, não sei o quê, eles nem sabem quem é Gideão, mas fala. Todo mundo fica confuso, mas dão dinheiro, isso que importa para eles. Desculpe, eu não estou julgando, nem prejulgando, mas para aqueles que assim procedem, está tudo errado. Tem aqueles de certo que são pessoas idôneas, né? Então, é como eu falo para vocês, a segunda revelação foi Jesus. Por que eu vou ficar lendo o Velho Testamento, embora eu leio, embora eu conheço? Depois veio a terceira revelação, que é o Espírito da Verdade. Porque olha a coerência de dizer que todo sofrimento tem uma causa. Porque senão onde é que nós colocamos Deus? Por que uma criança nasce com tanto problema e outra nasce toda perfeitinha? Ora, gente, tudo tem uma causa. E se vocês falarem para mim, cita uma passagem, eu vou citar. Eu gosto muito porque fala lá no Novo Testamento. Quando Pedro tirou a espada, cortou a orelha de Malco. Eles estavam prendendo Jesus. O que Jesus fez? Quem sabe? Ele colocou a orelha de volta e falou: Pedro, guarda a espada.
Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Pronto, está aí a lei de ação e reação. Agora, se estudarem o livro dos Espíritos, vocês vão ver que tudo que ensinam para nós é certíssimo, não tem nada errado. E outra, o Espiritismo não precisa de proselitismo. O que é proselitismo? É eu querer convencer o Fernando. O Fernando, ele já convenceu, por isso que eu dei risada. Ele é um companheirão da doutrina espírita. Convenceu o Fernando. Não, Fernando, você tem que ser espírita, porque senão você não vai para frente, porque senão não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, isso é tudo bobagem. Tudo besteira. Porque conforme o nosso ego vai amadurecendo, nós queremos resposta. E onde eu vou buscar a resposta? No Novo Testamento. E aí, para a gente ficar melhor ainda, vocês pegam a psicografia de Chico Xavier, vocês vão ver a aula de religiosidade que nos dão. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, gente, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Tá bom. Um casal espírita pode viver uma relação aberta? O que é isso? Eu não sei o que é relação aberta. Não entendi, não. Uai, mas tem que ser. Eu acho que se eu tenho uma relação, e daí? E outros também. Não tem problema nenhum, ninguém precisa esconder. Tá escrito lá que pode casar, pode ser, sei lá, amigos, pode ser... Eu não entendo realmente porque tem que ser relação aberta. Poder ter outros companheiros. Mais que um? Existe. Nossa. Ah, mas pode deixar que a responsabilidade vem. Pode deixar, gente. Não se preocupe, não. Nós temos nossos chakras. Cada vez que eu ferir um chakra, eu estou doente. Pode acreditar nisso. Agora, desde o tempo de Jesus, não é permitido. Vê que tinha uma adúltera, que os homens, porque era pior, porque os homens podiam fazer o que quiser, mulher não. Então, eles pegaram aquela mulher adulterando. Foi lá para Jesus. Os fariseus queriam tentar mexer com a moral de Jesus. Aí jogou a moça e disse: Senhor, mas Moisés manda que apedrejamos, e o Senhor o que manda? Ele abaixou, ele estava escrevendo na areia, ele continuou escrevendo. Ele olhou para cada um dentro dos olhos e disse: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Começou pelos mais velhos, viu? Abaixou a cabeça e foi indo embora. Entendeu? Então não é tal da relação aberta, né, Beto? Não é permitido, não. É um só. E depois a gente tem os filhos, né? Que a gente ama tanto, depois vem os netos, depois vem... É muito bom. Alguém quer falar? Um domingo por mês temos psicografia de entes queridos. Quando recebemos uma mensagem, acontece que nos reconhecemos ou não na carta recebida. Qual a causa dessa não identificação da mensagem recebida? Olha, minha gente, quando comecei aqui no Rede Viva a psicografia, eu sempre falei uma coisa: enquanto nós enxugarmos uma lágrima, valeu a pena. Agora, não tem um médium que eu falo, isso é o Chico Xavier. Não, nós temos médios bem intencionados. Vocês podem saber que aqui as criaturas têm responsabilidade do que faz. Mas não é Chico. Chico Xavier olhava e falava: quem é esse espírito que está? Ah, ele está falando que é tua avó tal, 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 tal. Quer dizer, ninguém tem essa capacidade. Por enquanto não, a Terra não tá com esse povo, né? Assim, não tem, nós somos médios, mas somos muito imperfeitos ainda, né? Então é isso. Agora, não convence, mesmo porque também pode ser que nós estejamos um tanto desequilibrados. E nada chega no nosso coração, porque nós não aceitamos a morte. E a morte é inevitável. Chico falava: quem não morre de novo, morre de velho. Pronto. Não é isso o teu caso? O meu também. Ô, gente, quer fazer pergunta? Qual a diferença
entre espíritos de Kardec e da Umbanda, a Umbanda, ela é originária da África. Kardec é da França. Kardec é o codificador da doutrina espírita. Agora, a Umbanda, ela é uma religião africana. Então, ela não é bem uma religião, ela é mediunismo, porque são médios. Então, é mediunismo, mas tem muita diferença. A Umbanda, apesar que hoje eu vejo que está tendo uma modificação até, estão estudando mais, né? Mas não tem estudo, é só assim, você tem uma macumba. Fizeram um serviço, porque não sei o quê. Sendo que na pergunta 551 do Livro dos Espíritos, está escrito, Deus não permitiria que algum médium, com auxílio do mau espírito, te fizesse mal. Então não existe macumba. Entenderam? É bom porque a gente vive com medo. Nossa, tem pessoas que falam para mim, olha, fulano me olhou, senti tão mal, Isabel, você não imagina como eu me senti mal. Então as pessoas sentiu mal, por que será? Porque a pessoa me fez um trabalho. Não, gente, fez não. É que muitas vezes também a nossa energia não está casando com a da outra, não é? Alguém quer falar? Olha, tem uma pergunta, como posso acelerar o pagamento de minhas prestações na Casa Bahia? Não. Com a espiritualidade e diminuir minhas tribulações? Ou como posso fazer caridade sem que não possua tantos recursos financeiros? Gente, é uma pergunta até bonita, eu acho, sabe? Como posso acelerar minhas prestações? Como é que eu posso saber qual é as minhas dívidas? Olhe em volta de vocês. Começa pelos familiares. Olhe em volta. São dívidas do passado. Ninguém também avança esquecendo o passado. E nós temos que perdoar, principalmente aqueles mais próximos. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Entendeu? Aí nós estamos acelerando o processo. E Deus não coloca uma cruz sem nós podermos, assim, como é que fala? Carregar. Fica pesada demais. Então ele é dosada. Eles vão pondo devagarzinho a cruz nos nossos ombros. A mediunidade, embora comum a todos, pode ser desenvolvida com exercícios ou práticas? Pode. Primeiro tem que ter, não tenha dúvidas, tem que ter mediunidade. Todos nós somos médiuns. Existe uma mediunidade que você tem. Chama intuição. Quem de nós que não temos intuição? Então, essa mediunidade nós temos. Agora começa dentro da intuição, lê uma passagem do Evangelho e começa a meditar. Você vai ver que você desenvolve principalmente a paz. E depois os guias espirituais vão com mais facilidade atuando sobre vocês, ou sobre nós, né? Vamos falar assim que é melhor. Então dá para desenvolver. Existem pessoas que têm psicografia, sim. Não é uma psicografia de Chico Xavier, mas tem. Eu falo então, em casa, faça a tua oração, medita um pouco e procura, sabe, desenvolva um tema. Isso é muito bom. Os centros de força, ou chakras, abordados em Missionários da Luz, são temáticas não muito bem vistas nas casas espíritas, ou é impressão minha? É impressão tua. Nós estudamos os chakras, sim, principalmente médium que trabalha no passe, porque ele vai colocar a mão justamente nos chakras. Entendeu? Eu mesma já fiz palestra aqui sobre suicídio, não é? E ponho aqui desenhando a pessoa e colocando os chakras. Então, realmente é isso aí. Porque é tão difícil a convivência familiar, sendo que alguns nos damos muito bem e com outros acontece o contrário, apesar já de ter idade, especialmente quando há mais pessoas, cunhadas, primos e amigos. Gente,
Olha, Jesus disse assim: dentro do seu lar encontrará seus inimigos. Eu acho que o lar, ele é sagrado. Nossos familiares, nossos irmãos, e depois vai alargando, porque vem o casamento, vem a convivência, não é? Com aquele que casou conosco, aquele que tem família, e que também nós precisamos conviver, porque casamos, e vice-versa. Agora, nós falamos assim: eu não dou bem, sabe por quê? Porque nós somos birrentos. Tem que ser como nós queremos, porque senão, nossa, nós ficamos tão nervosos. Isso é muito ruim. Não pode ser como eu quero, pode ser a verdade. Vamos conversar, vamos sentir a dificuldade um do outro. Agora, os idosos, chega uma hora que não muda mais a esfera de ação, porque fecha o ciclo. Então, é complicado. A gente tem os idosos aqui, que aliás, nós estamos com vaga lá em cima. Mas eu falo para vocês, gente, se vocês vissem, às vezes, as recordações que a pessoa põe para fora, dá pena. Porque são pessoas que falam: Isabel, eu morei com meu irmão me batia, a minha cunhada também me batia. Às vezes, teve senhoras que falou para mim: o meu filho me batia, porque a comida não estava boa, porque achava que eu não passei direito as camisas. Ora, vai dizer o quê? Que o idoso, ele é problemático? Problemático é quem age dessa forma. A nossa violência interior tem que ser combatida, gente. A morte vem vindo. E do lado de lá nós vamos apanhar também, vamos ver se é bom. Do lado de lá nós vamos para onde nós estamos sintonizados. Viu? Alguém quer falar? O livro dos Espíritos, temos a explicação da origem das almas, mas não conseguimos saber em qual tempo se deu essa criação. Pergunta: Deus ainda está criando almas ou apenas fazendo a manutenção para a evolução? Se alguém está criando essas novas almas, podem vir para a Terra? As almas criadas novas precisam passar em todo o processo de evolução? Jesus disse assim: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Nós não temos todos os sentidos prontos para entender a essência de Deus. Nós entendemos os atributos de Deus. Agora, claro, nós passamos pelo mineral, nós passamos depois pela vegetal, o minal e depois o anjo, a angelitude. Então, é um grau que a gente vai subindo, entenderam? Nós vamos subindo. Agora, é claro, tem espíritos que têm 700 encarnações, mas a gente conhece muitos espíritos que têm acho que 50, e olhe lá, hein, com boa vontade, não é? Porque são pessoas más, são pessoas que arquitetam o mal 24 horas, mas eles estão plantando um karma. Por que Deus permite? Porque é assim, gente. Aquele que sabe mais tem que ajudar o que sabe menos. Aquele que ama mais tem que ajudar o que ama menos. Então, dentro dessa evolução, o bem vai se glorificando diante da maldade. E a maldade vai crescendo, porque aprendeu com seus conterrâneos, né, aqui da Terra, nossos irmãos da Terra. Então, é isso. Mas nós vamos terminando o nosso trabalho de pergunta e resposta. Eu passo para o Valdir. Depois você vê, Valdir, porque você que pôs esse negócio de QR Code, aí você vê o que faz, tá bom? Vai orientando aí. E nós vamos, então... Eu estava lembrando essa semana de uma passagem muito interessante. Certa vez, eu estava começando o Rede Vivo. Foi dia 9/1 de 1978. Eu estava começando o trabalho.
E de repente começou, aliás, já começou com muitas pessoas, né? Por causa da orientação, por causa da assistência social e por causa da nossa tarefa. Chico também mandava algumas pessoas nos procurar devido vamos dizer, a responsabilidade da orientação, principalmente na área de desobsessão. Então, eu falei, gente, está ficando complicado. Porque, por exemplo, os médiuns, eles são tarefeiros. Tem muito conhecimento. Mas um médium não pode falar, eu não vou com a cara daquele. Eu não suporto fulano, não suporto ciclano. Não pode ser desse jeito. Nós temos que nos amar uns aos outros e respeitar. Então, de repente, eu estava atendendo, entrou uma médium, ficou assim na mesa, apoiando assim em mim, e disse para mim, Isabel, eu vou tirar todo mundo. Eu não suporto essas pessoas que estão aqui. Eu queria trabalhar com você, mas esse povo eu não quero. Eu falei, ué, mas não são filhos de Deus? São, mas eu não gosto deles. Eu falei, bom, minha filha, então é com Deus, não é comigo que você tem que falar. Eu fui embora. Mas em casa eu comecei a pensar, sabe? Falei, gente, pra que eu vou levar uma vida dessa? Eu achei um absurdo o que aquela moça fez. Aí eu peguei, fiquei pensando e falei, olha, eu não vou continuar, eu vou parar. Não preciso. Eu vou para Uberaba de vez em quando. Divaldo Pereira Franco tinha me convidado para o trabalho. Eu não vou levar essa vida. Imagina, eu atendendo, a pessoa entra quase, sabe, a gente dá uma topada com a outra. Então eu pensei, eu vou parar. Tá bom. Quando foi à noite, eu falei, Senhor, eu sempre reverenciei a tua imagem, Jesus, Maria Santíssima. Eu estou nessa encruzilhada. É muito melhor eu parar do que continuar, sendo que eu acho que eu não estou certa, que eu não estou pronta para fazer tudo isso. Quando foi à noite, eu fiz um desdobramento. Eu tenho essa mediunidade. De vez em quando, eu saio do corpo. Às vezes, eu atendo a salinha, eu vejo as pessoas, sendo os mentores trabalhando com aquela pessoa, né? Aí eu vi, e quando eu olhei assim, estava escrito em letras garrafais, bem grande no espaço, se tu me amas, apazigua minhas ovelhas. Pronto. Eu parei na hora, voltei para o corpo, falei, Senhor, me perdoa. Eu quero tanto te seguir, me perdoa, porque se eu te amo, apazigua minhas ovelhas. Eu estou fazendo isso até hoje. Sabem por quê? Eu também não sou boazinha, santinha, não. Mas eu preciso, é minha tarefa. Falar, olha, gente, vocês têm que fazer isso, vocês precisam aquilo. Tem que gerar oportunidade para as pessoas poderem trabalhar, poderem evoluir, não é? Então, se tu me amas, apazigua minhas ovelhas. Então, se vocês querem seguir Jesus, apazigua também. Aprenda a dar a outra face. Porque tudo vai passando. Agora eu pergunto, aonde está a pessoa que fez tudo aquilo que eu não suporto ninguém, eu não gosto de ninguém? Sabe aonde está? Está hoje, ela tem uma filha, né? Então, a filha casou, tem acho que 4 ou 5 netos, e sabe de uma coisa? A filha proibiu ela de visitar os netos. Então vocês veem onde está a valentia. Deus curva. Deus mostra para nós. Porque Ele é nosso Pai. E depois outra, eu tenho que perdoar, porque a pessoa que me ofendeu é filha de Deus também. Não adianta eu pedir para Deus dar castigo para ela ou para ele, não adianta. Porque são filhos de Deus. Então a gente tem mais que, sabe, trabalhar para haver união. O Redivivo precisa ser unido. Ainda no sábado que nós fizemos aquela brincadeira com as bolsas, que aliás estão lá, a gente ganhou. Então fizemos essa brincadeira com as bolsas. Sabe, eu não pude vir porque eu tinha que atender meus parentes também, minhas irmãs. Mas tem uma coisa, a alegria de todo mundo estar junto. Isso me dá força para seguir.
porque nós precisamos um do outro. Não adianta, gente, que nós queremos fugir da responsabilidade. Então, Senhor, nas recordações do passado, lembrando tudo quanto nós aprendemos na doutrina espírita, nós queremos te pedir, Senhor, ajuda-nos a compreender todos os instantes da nossa vida. Nos auxilia, Senhor, a ajudar aqueles que nos cercam, para que a felicidade se multiplique entre nós. Auxilia-nos a ter piedade daqueles que gritam, que xingam, que maldizem. Nos auxilia a olhar para eles e imaginar quantas vezes terão que ouvir, terão que sofrer para aprender a perdoar. Mestre Jesus, não queremos desistir da tua doutrina por nada dessa vida. Nós queremos te seguir incontinente, Senhor. Nós queremos, junto com esses irmãos que semanalmente aqui estão, e dizer: Jesus, abençoa-nos, Senhor. E como eles, nós queremos dizer: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas de boa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou passar o trabalho da mesa, a direção da mesa para o Valdir, viu? E todos procuram falar alguma coisa, porque, segundo a minha protetora, tem pessoas que não conseguem, gente, entender o que eu falo, mas entende o que a Rosana fala. Tem gente que não entende o que a Rosana fala, mas entende o Vitor. Não entende o Vitor, entende o Luísa, entende agora o Beto, né, que está conosco de novo. E assim nós vamos levando. Gente, muito obrigada, viu? Com licença.